Olá, alunos do sexto ano da Escola Padre Federico Vick. Estamos aqui novamente. Dessa vez para a gente continuar, né, sobre a semana 3 do nosso volume 7, certo? No qual a gente vai continuar nesse assunto de hidrografia. ah, a gente viu muito de rios, mares, oceanos, ciclo hidrológico e etc. Tá? Então a gente vai continuar nesse assunto agora, mas a gente vai mais precisamente falar sobre os rios aqui, tá? O que são, qual a sua importância, a questão das bacias hidrográficas, vocês vão ver que diretamente se relaciona com os próprios rios, tá? Essa questão dos rios voadores, que é um termo que a gente designa para toda a umidade e evaporação que vem da Amazônia, que influencia no clima do Sudeste, principalmente, de toda a América do Sul, tá? Então é a semana 3 que a gente vai ver, começando na página 50, tá? Então, bacias hidrográficas, vamos lá. A bacia hidrográfica corresponde a toda a área drenada por um rio principal e seus afluentes e subafluentes, sendo essa área delimitada por um divisor de água, que é o ponto mais alto do relevo, também denominado como interflúvio. Então, a bacia hidrográfica é uma área que é drenada, ou seja, não mesmo influenciada, vamos dizer assim, por um rio, certo? Toda área que drena um rio, né, toda área que um rio influencia, né, e se alimenta, vamos dizer assim, entre aspas, tá, se chama bacia hidrográfica, certo? A bacia hidrográfica é como se fosse vocês vão ver que o desenho dela é como se fosse uma folha de árvore, assim, sabe? E todos os córregos, todos os afluentes, que são rios derivados de rios, rios que se desaguam em outros rios, né? Subafluentes, que são os córregos, sabe, que passa. A gente já viu muitos bairros têm córregos, etc. Esses córregos eles vão até esse, é, determinado rio, certo? Eles se desaguam em determinado rio. Então todo rio ele vai ter meio que rios que se desaguam em outros rios, né? Vão ter como se fosse filhos, entre aspas, como se fosse galhos de árvore, né? Que vão se espalhar é, 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 então que vão se espalhar por toda a bacia hidrográfica, certo? Então vamos continuar, aí eu vou falando melhor, tá? O interflúvio seria esse ponto mais alto, sabe? De uma bacia hidrográfica no qual separa uma bacia hidrográfica de outra, tá? Enfim, vamos continuar. Os afluentes e subafluentes formam subbacias hidrográficas dentro da bacia principal. Por exemplo, o Ribeirão Arruda, localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, deságua no Rio das Velhas. E este deságua no Rio São Francisco, que tem foz no Oceano Atlântico. Ou seja, o Ribeirão Arrudas é um subafluente e o Rio das Velhas é um afluente do Rio São Francisco. Então, ele está falando que todo rio ele vai ter, vamos dizer assim, sub-rios, submembros, assim, que vão, como se fossem filhos, entre aspas, né, que vão desaguar nele, né? Vocês vão ver que tem um rio principal, o curso do rio principal, e aqui vocês estão vendo que tem afluentes, né? Afluentes são exatamente essas rios de segunda ordem, vamos dizer assim, que desaguam no rio principal. Vê se tem uma imagem melhor aqui para vocês. Aqui, ó, também já é bastante um desenho bem detalhado eh, de como é uma bacia hidrográfica. Então você está vendo que tem rios que desaguam no rio principal, tá vendo? Esses são os afluentes. E dentro desses rios ainda tem pequenos cursos d'água que desaguam nesses rios que, por sua vez, desaguam no rio principal. Então, vão ter subafluentes, né, que são córregos assim, que desaguam em um rio, que do rio deságua no rio outro rio principal. E assim, tudo esse conjunto se forma uma bacia hidrográfica desse rio principal, certo? Então, vão existir classes, subclasses e uma hierarquia de rios que vão se desaguando num rio principal que vai formar uma grande bacia, né? Dentro dessa grande bacia vão ter pequenas bacias, certo? Que formam um conjunto, né?
Então aqui está um desenho bem claro de como é uma bacia hidrográfica. Você vai ver que tem um formato de folha visto de cima, assim, uma folha de árvore e etc. Aqui também está eh, uma, uma bacia hidrográfica mais simples e tal, né? Esse aqui é o ponto mais alto que divide uma bacia da outra, né? E que ele chamou de interflúvio, né? É o ponto mais alto do relevo, tá? Então é isso. Cada rio vai ter um afluente, ou seja, meio que um filho dele, né? É um rio de segunda classe que vai desaguar nesse rio principal. E dentro desse rio, esse afluente pode ter subafluentes, né? Pode ter outros rios ou córregos que desaguam nele, que por sua vez desaguam no rio principal. O rio principal geralmente deságua no mar. A foz desse rio, do rio principal da bacia, deságua muitas vezes no mar e etc, tá? Então aqui está o afluente, tem o subafluente, que é um membro do membro, né, do rio, né, e etc, tá? As bacias hidrográficas são importantes para as atividades econômicas, sociais e culturais, fazem parte da discussão política e podem organizar o território como unidade de planejamento e gestão de águas. De acordo com o Instituto Mineiro de Gestão de Águas, IGAM, o estado de Minas Gerais apresenta uma grande rede hidrográfica composta por 17 bacias. Entre elas, destaque para a bacia do Rio Grande do Rio São Francisco, terceira maior bacia hidrográfica do Brasil, e dentro do estado de Minas Gerais abrange uma área de 234.557 km², abrangendo 282 municípios e a população atendida é de 12.368.943 habitantes. Os rios eles vão ser importantes, gente, porque é a partir dos rios que a gente, por exemplo, faz a nossa energia, né? A, a, as hidrelétricas fazem parte, né? Os rios são importantes para fornecimento de energia e também para consumo, né? Então, os rios são muito importantes economicamente, né? A cabeceira do Velho Chico, nome popular do rio, fica na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e a Foz, no Oceano Atlântico, entre os estados de Sergipe e Alagoas. Vou mostrar um mapinha para vocês aqui, que é esse daqui, tá vendo? Tudo. Você lembra aquele desenho da bacia hidrográfica? Então, tudo isso aqui são bacias, as principais bacias hidrográficas de Minas Gerais. Estão vendo que tem a bacia do Rio São Francisco, que é a bacia que ele está falando lá, né? Bacia do Rio Paranaíba, bacia do Rio Grande, bacia do Rio Paraíba do Sul. Entre eles, um afluente do Paraíba do Sul é o Paraibuna, que passa por Juiz de Fora, certo? Tem a bacia do Rio Doce, bacia do Mucuri, bacia do Rio São Mateus, bacia do Rio Pardo, bacia do Rio Jequitinhonha. Você tá vendo que tem vários. Olha aqui, ó, como que tá. Aqui dá para ver o curso dos rios, né? Essa imagem aqui mostra melhor. Aqui, ó, o curso dos rios aqui. Nascente, foz. Você vai ver que tem vários afluentes, né? Subafluentes, né? Membros. Tem vários, como se fosse galhos de árvore, né, que vão se desmembrando. Isso tudo são afluentes, ou seja, rios menores, rios sub-rios, né, que vão se desmembrando e se desa é, é, até o rio principal da bacia, né? Nesse caso é o Rio São Francisco, tá vendo? Rio São Francisco. Rio Paraíba do Sul, entre eles está o Rio Paraibuna aqui, enfim. Então, vocês vão ver que existem 17 bacias ao todo, tá? E entre eles o Rio São Francisco, que é a terceira maior bacia do Brasil, tá? Então, a bacia hidrográfica pode ser dividida em diferentes partes ou elementos. Vamos ver quais são essas partes. Nascente, local onde a água subterrânea aflora, dando origem ao curso da água, o rio. Então, a nascente, né, um rio, ele geralmente ele é fruto de uma água subterrânea, né? Lembra, a água
lá naquele sítio hidrológico, das etapas daquele sítio hidrológico é a infiltração, né? A água ela infiltra na terra, né, no solo, né, e vai para e forma a água subterrânea, que a gente diz, né? Aquela água que fica debaixo da terra, né? A nascente de rio geralmente ela é fruto dessa água subterrânea, porque essa água meio que aflora na superfície, fazendo um curso de um rio, né? Formando um curso d'água, que mais para frente forma um rio, né? Esse curso d'água ele vai sendo alimentado por outros cursos d'água ou pela chuva, e no final você tem um rio do jeito que a gente conhece. Então a primeira parte da bacia hidrográfica é a nascente, porque é onde a água aflora dessa água subterrânea, né? É, formando o que a gente chama da nascente do rio, né? Onde ele aparece, certo? O leito é o caminho percorrido pelo rio, né? O leito, vocês estão vendo? O leito do rio, certo? É o caminho, basicamente, que ele percorre, tá? Existe a margem também. Local de contato entre a água e a superfície do solo pode ser denominado margem direita ou margem esquerda. Margem de rio, né? Ah, basicamente é a, o Rio Paraibuna, por exemplo, a gente tem a Avenida Brasil, sabe, né? A Avenida Brasil, aquele local onde as pessoas correm ou fazem exercício físico, é a margem do rio, né? Onde tem um contato do rio com o solo, tá? Aí tem a margem direita e a margem esquerda do rio, com referência da nascente, né? Rio principal é o curso da água para onde convergem todos os afluentes, também é o rio que denomina o nome da bacia hidrográfica. Então tem o rio principal, né, que é o principal curso de um rio, onde convergem todos os afluentes e subafluentes, ou seja, os rios de ordem menor, né, os rios, os filhos dos rios, né, vamos dizer, os filhos desse rio principal, né, que deságua nesse rio, que alimenta esse rio também, né. Então aqui está o rio principal e aqui são os afluentes e subafluentes, né, que desaguam no rio principal. Afluente, curso d'água que deságua no rio principal, né, você está vendo que tem afluente, ele deságua no rio principal. Subafluente, curso d'água que deságua no afluente. Então tem um córrego aqui, um pequeno curso de rio que deságua num rio que por sua vez deságua no rio principal, né? Esse seria o subafluente. Confluência é o ponto de junção ou encontro entre dois fluxos d'água. Seria exatamente o ponto aqui, né, de conexão de um rio com outro, né? E a foz, que é o local onde deságua o rio principal, né? Pode ser um rio, um rio maior, vamos dizer assim, um lago ou um mar. E geralmente são o mar ou o oceano, né? A foz onde deságua o rio, certo? Onde ele acaba, tá? Onde chega o fim dele, tá? Então vamos continuar. Rios voadores. Rios voadores é uma denominação utilizada para caracterizar a grande quantidade de vapor d'água originado da evapotranspiração que circula pela atmosfera, ou seja, a água que evapora devido ao calor do Sol se concentra em grande quantidade, então se movimenta levando umidade para as regiões distantes da área em que ela foi formada. No Brasil, esse fenômeno ocorre através da floresta amazônica, localizada na região norte do país, e dispersa pelas regiões centro-oeste, sudeste e sul do país, além de levar umidade para outros países da América do Sul. Então, gente, rios voadores são geralmente um grande, vamos dizer assim, é um local onde se concentra grande umidade, né, fruto da evapotranspiração principalmente, da evaporação da água. O que acontece? Vamos ver aqui quais são os 4 estágios, né, passos dos rios voadores. Por exemplo, a água do oceano evapora e vai para o continente. Então, a água do oceano, né, por causa do calor do sol, a água muda de estado, né, vai do líquido para o gasoso e ele vai lá para a atmosfera, certo? Primeiro ele fica aqui. Então, essa água do oceano ele vai em direção ao continente, certo?
Segunda parte aqui, segundo estágio. Chove forte sobre a Amazônia. Então, chega aqui no continente e começa a chover, né? Olha essa umidade que veio do oceano. Aí toda essa água, que fruto dessa umidade, ela evapora tudo de novo, principalmente por causa da floresta amazônica. A grande quantidade de floresta, de árvores ali, faz com que haja uma grande transpiração, evapotranspiração, ou seja, toda essa água evapore novamente, em maior quantidade. Então, a evapotranspiração, a floresta recicla a água, ela devolve para a atmosfera. Toda essa água que veio do oceano, ela evapora em grande quantidade, certo? E essa umidade, devido aos ventos e tal, levam chuva para outras regiões do país e para outras regiões da América do Sul. Principalmente nós aqui sudeste, sudeste, centro-oeste, certo? Então o rio voador, entre aspas, né, que é essa grande umidade que está na atmosfera, segue para o continente, né, movida pelos ventos. Né? Então essa umidade da floresta amazônica, esse rio voador da floresta amazônica, ela alimenta outras regiões, faz que chova, que o clima mude em outras regiões do país. Principalmente centro-oeste, sudeste e sul, ou seja, todos o resto das regiões, né, menos o nordeste do país. Então eles são muito importantes. As chuvas originadas dos rios voadores influenciam o clima do Brasil. Elas amenizam a temperatura, irrigam as lavouras, enchem os rios e represas, auxiliando no fornecimento de energia. Quando se tem uma época de seca, por exemplo, a gente começa a ter escassez, né? Não só de água de consumo, mas de energia, principalmente. Tá? Por isso, preservar a floresta amazônica é de grande importância. Sua influência vai além da biodiversidade, e os impactos gerados pelos avanços da fronteira agrícola podem ocasionar mudanças nos regimes de chuva e no aumento da temperatura. Se você tirar a floresta amazônica daqui, não vai fazer todo esse processo de evaporação, de evapotranspiração. Não vai se devolver toda a umidade de volta para a atmosfera e, consequentemente, não vai chover mais nas outras regiões. Não mais, mas não vai chover na época certa, né? Na época vai influenciar o clima fazendo que chova menos durante o ano. Né? Isso influencia nas plantações, na economia e etc. Tá? Então é importantíssimo que a floresta amazônica esteja localizada ali, porque se tirar não vai ter todo esse processo de evapotranspiração. Tá? Então vamos para as atividades. Relaciona os elementos do bacia hidrográfico com os números indicados na imagem. Então você basicamente vai comparar, né, esse mapinha aqui, por exemplo, essa imagem, desculpa, com todos os elementos, né, nascente, leito, margem, uma medida que eu fui explicando, se quiser volta o vídeo lá, e vai indicar para mim o que que é o 1, o que que é o 2, o que que é o 3, o que que é o 4, margem esquerda e margem direita, né, etc. O que que é o 1, o que que é o 2, mesma coisa, afluente, subafluente, o leito, né, aqui também, que é o divisor de águas, né? Ou seja, tudo isso vai entrar aqui. Então você pega os elementos aqui da bacia hidrográfica, né? E compara essa imagem com essa daqui e vai indicando para mim o que que é 1, o que que é 2, o que que é 3, o que que é 4, o que que é 5, etc, tá? Número 2. Observe a letra da música Riacho do Navio, do cantor e compositor Luiz Gonzaga. Ela apresenta diferentes elementos presentes em uma bacia hidrográfica. Leia com atenção e responda o que se pede. Luiz Gonzaga. Riacho do Navio corre pelo Pajeú. O rio Pajeú vai despejar no São Francisco. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Com isso, ele está perguntando: qual é o rio principal da bacia hidrográfica indicada na canção? É o rio que deságua no mar, certo? É o rio principal, que é o rio mais famoso do Brasil, né? Principalmente. Não, tem o rio Amazonas também, mas da nossa região sudeste é o rio mais importante. Né? Então, é o rio que deságua no mar, o rio principal, né? É onde esse riacho está desaguando, né? Ou
o Pajeú, né? O rio Pajeú, ele vai desaguar no rio principal. E esse rio principal, por sua vez, vai desaguar no mar, né? Então, qual é o rio principal? É esse rio, em que é o mais famoso aqui da nossa região e que deságua no mar, tá? Letra B. O rio Pajeú, indicado na canção, possui qual função dentro da bacia hidrográfica? Lembra da questão dos afluentes, dos subafluentes? O curso do rio que deságua num rio principal, em outro rio, né, que por sua vez deságua no mar, mas um rio que deságua em outro rio, um rio principal, ele tem o nome, entendeu? E esse riacho, por exemplo, ele deságua num rio que por sua vez deságua em outro rio. Então ele tem um outro nome. Lembra do afluente e subafluente. Qual dos dois é? É um dos dois, tá? Número 3. Indique quais as principais bacias hidrográficas que cortam o estado de Minas Gerais. Aproveite e pesquise qual bacia hidrográfica do seu bairro ou cidade está inserida. Então, vocês vêm aqui nesse mapinha, é só falar o nome das bacias, tá? Desses principais rios. Em Juiz de Fora tem o rio, né, o mais famoso, o rio principal, que vocês estão conhecidos, né? De vocês, que é o Rio Paraibuna, tá? Então, só falar o nome daquelas bacias hidrográficas e do Rio Paraibuna, que é o rio principal da nossa cidade, tá? Número 4, os rios voadores é uma denominação utilizada para caracterizar a grande quantidade de vapor d'água que circula pela atmosfera. Desta forma, responda: qual a importância dos rios voadores para a dinâmica natural que corre dentro do território brasileiro? Então, a grande importância é a questão do clima, né? Ela influencia no clima, no regime de chuvas e etc. Tá? Então, se quiser, volta o vídeo lá quando eu falo de rios voadores, no qual eu falo bastante sobre isso, certo? E número 5, quais atividades econômicas impactam na formação dos rios voadores? Que é a questão das lavouras, né? Ameniza a temperatura, irriga as lavouras, enchem os rios e represas auxiliando no fornecimento de energia, etc. Certo? Então, eles são importantes por causa disso, fornecimento de energia, lavouras, etc. Tá? Então é isso, gente. Esse acaba no número 5 aqui, na página 53. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula.